Oi, gente! Estamos de volta com mais um episódio do Desenvolvimento, o outro lado do QI. E hoje com um convidado especial, Dr. Felipe Jorge, neuropediatra. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E a gente sempre fala muito aqui, doutor, da superdotação, né, das altas habilidades, da dupla excepcionalidade, da tripla excepcionalidade. E hoje, em especial, com a sua presença, a gente queria falar da dupla excepcionalidade quando acontece com autismo e superdotação. Porque é um diagnóstico muito confundido. Ou, às vezes, assim, a gente escuta muito, né? Sim. Nossa, ele tem um nível de autismo alto e é tão inteligente, mas não foi descoberta a superdotação. Como é? Como chega no seu consultório esses casos? Eu acho que hoje, né, a gente tem um boom, primeiro, dessa questão das altas habilidades, né? Assim, existe hoje um boom do diagnóstico de altas habilidades que vem avançando hoje também para os autistas. E o autismo hoje, né, ele não é nem aquele capacitismo de achar que todos os autistas são associados à deficiência intelectual, como isso já foi no passado, e nem o lado mágico de achar que todos os autistas vão ser gênios, porque isso a gente tem que saber a realidade, passar para os pais, que às vezes não são. E a grande dificuldade é saber quais são os pacientes que realmente vão ter as altas habilidades. Porque na nossa prática, a gente sabe que existem muitos autistas que às vezes vão ter os hiperfocos, né? Tá. E às vezes não é um paciente autista com altas habilidades, mas é um hiperfoco em determinada coisa. Às vezes Tá, e aí ele vai se sair muito bem naquele hiperfoco. naquele hiperfoco. Tá. E às vezes é uma hiperlexia, às vezes é uma habilidade que às vezes os pais falam, ele fala russo, ele fala japonês, ele fala várias línguas. Às vezes, paciente que fala russo, como que eu vou saber se ele está falando uma fala funcional, se ele está conversando russo, Tá. ou se ele só está repetindo falas de algum desenho que ele viu. Tá. Então, às vezes não é uma conversa, não é uma fala funcional. Japonês, alemão, eu não falo nada disso, não tem ninguém que fale, então a gente não sabe se isso é funcional. Tá. E às vezes essas hiperfocos, às vezes direcionam para uma habilidade, mas não vem acompanhado de outras habilidades de vida diária. Tá. Então a criança que é muito boa em algumas coisas, mas às vezes não é tão boa em outras. Mas e ao contrário, quando tem a superdotação e chega no consultório pra você e os pais não sabem, você consegue já ver isso na consulta? Então, aí é isso, às vezes acontece também dos pais não saberem, né? Às vezes Aham. é a dificuldade, por exemplo, no autista verbal. Como você vai descobrir essa habilidade? Isso é uma dificuldade muito grande, né? Ainda mais, por exemplo, para a Paula que faz a avaliação desse paciente verbal. Porque na avaliação do QI, nos principais scores, lá no VISC, a maioria dos testes dependem da fala. E como você faz isso num paciente que não fala? Como você avalia a inteligência dele? Então, isso é muito mais difícil para um paciente que não fala. Então, existem várias dificuldades aí, e a gente sabe que altas habilidades não deixa de ser, né? Não é uma doença em si, mas envolve um tratamento adequado. Um Envolve cuidado compreender, né? especial, né? Sim, envolve compreender que a cabeça é muito rápida, o pensamento é muito rápido. Muitas coisas acontecendo ali naquela cabecinha, preocupações avançadas e medos, angústias. Ah, tá preocupado com o que vai acontecer com o planeta Terra e então assim, é muita coisa acontecendo ali. E às vezes, imagina com uma criança que não fala. Então, eu já tive também pacientes que começaram a falar. Então a gente achava até que tinha deficiência intelectual, aí começou a falar, você viu que na verdade era até poderia ter um QI acima da média. Aham. Então isso foi até uma surpresa, né? Porque a gente vai descobrindo coisas com os pacientes, né? Sim. Paula, como é esse teste? Então, na verdade, existe algumas escalas específicas que são não verbais e que elas acabam ajudando nessa identificação. Dentro da escala principal, que a gente chama de escala ouro, ela acaba sendo separada lá pelos índices. E aí, nos índices, o que acontece muitas vezes é que o QI total
ele vai ter um impacto, então ele vai estar reduzido. Mas a gente consegue identificar lá o índice específico de execução, de organização perceptual, porque você começa, opa, peraí, ele tem dificuldade disso, e aí a gente começa a confirmar com outras escalas específicas e não só essa. Tanto que existe uma forma de um cálculo que a gente consegue olhar melhor para esse QI, deixando assim, só tanto o verbal quanto de execução, mas a gente sabe que os dois são importantes, como o doutor falou, para a gente olhar para o QI, vai ter sim essa parte verbal. Mas a gente consegue, com cuidado, uma compreensão mais ampliada, principalmente para o caso da superdotação, porque a gente começa a olhar para esses índices, aí a gente, opa, teste aí não verbal, teste não verbal. E aí a gente começa a coleta, né, de dados aí, o protocolo específico para rastreio de superdotação, e a gente vai descobrindo aí um conjunto aí de características. Então é possível. Exatamente. Sim. Que legal! E, Bruna, você deve viver muito isso em escola, né? Porque acredito que você já tenha tido alunos com essa dupla excepcionalidade, né? Sim. O que eu percebo são essas duas nuances que vocês falaram. Aquele autista não verbal, mas você identifica ali que não tem uma deficiência intelectual, né? E ele produz e ele faz, mas até você entender o que ele sabe, vai um tempo, né? Outra nuance dessa questão de dupla excepcionalidade com autismo é a rigidez. Então, na escola aparece como aquela criança que não quer fazer, né? Que não, até mesmo se passa como uma criança que não sabe fazer, porque tem uma rigidez muito grande de iniciar. Então, quando vê aquele conteúdo e aquele conteúdo é desinteressante, é muito mais difícil a gente convencer ou também tentar entender o que é possível fazer, né? Então, tem que ter muito conhecimento, muito vínculo para descobrir a área de interesse da criança, da gente, a partir dessa área de interesse, puxar para o aprendizado. Então, às vezes tem a questão ou da escrita, né, que também tem essa rigidez muito grande, porque impacta muito no motor e não quer escrever, então você tem que pensar em outras opções, conteúdos orais, ou confeccionar um cartaz. Então, assim, são adaptações, flexibilizações que né, na área psicopedagógica a gente tem que ter esse olhar, né? Porque se a gente for colocar todo mundo no mesmo quadrado, na mesma forma de educar. Doutor, e acontece de chegar no seu consultório pacientes que foram diagnosticados com autismo e de repente chega para você, nem autismo tem. É só altas habilidades, só superdotação. Sim, acontece. É frequente porque às vezes o diagnóstico do autismo ele é muito precoce e às vezes sem todos os critérios, mas às vezes por uma pressão da família, às vezes quer um diagnóstico logo, às vezes a pessoa tem uma rigidez muito grande, a criança naquela idade, né? Tem uma alteração comportamental, criança pequena, 2 anos de idade, aqueles As explosões. terríveis 2 anos de idade, que é aquela fase das birras, aí junta com a rigidez. Aí, um profissional que às vezes passa batido, né? Entra ali no autismo, mas se você for ver os critérios ali de comunicação, de interação, não estão ali. Então a gente tem que ser bem criterioso, né? Você fala, olha, pode ser, mas está faltando, não tem isso. Então por isso que o diagnóstico do autismo, ele tem que ser realmente um diagnóstico criterioso, né? Se você não tem tudo, então espera, porque pode não ser, pode ser outra coisa. Pode Às ser um vezes pode TDAH. acontecer da criança estar até tomando uma medicação e nem precisava. Pode Já aconteceu acontecer. isso? De você até chegar a Pode. tirar a medicação? Sim. Porque- Ou às vezes a medicação é errada, né? Às vezes TDAH, às vezes pode estar sendo medicado com uma medicação que não é a melhor, né? Então, tudo isso acontece. Tá. E o diagnóstico correto é importante justamente por causa disso, né? O diagnóstico correto leva ao tratamento correto. Não só do ponto de vista medicamentoso, mas das outras terapias, né? Que são importantes. Eu falo isso, às vezes repetir uma avaliação neuropsicológica é importante justamente por isso. Porque a avaliação ela vai direcionar as terapias, né? Então, ó, você precisa trabalhar a parte da rigidez ou as funções executivas que ó, a atenção tá até boa, mas a função executiva tá ruim. Então, assim, são direcionamentos que a gente tem por meio da avaliação e é uma forma de comparar, né?
Ó, nossa, em 2 anos melhorou muito, né? Então é uma forma de medir isso, né? Isso é muito importante para a gente na prática. Exatamente. Até porque naquele momento, inicialmente, de repente 3, 4 anos, a criança acabava funcionando com características específicas do TEA. Vamos pensar até que ela recebeu, mas vai chegar um momento que não, né, provavelmente ali não existia de fato um TEA e uma reavaliação vai favorecer porque muda o funcionamento da criança e muda a necessidade aí de tratamento. É claro que o ideal é que aconteça um diagnóstico criterioso, cuidadoso, principalmente quando se tem algum tipo de dúvida. Mas eu costumo dizer que chegou naquele diagnóstico por algum motivo. A criança, provavelmente, naquele determinado momento, ela estava funcionando com as características do TEA por alguns motivos específicos. E isso precisa, tanto que normalmente, tanto o médico quanto o neuropsicólogo indica que seja feita uma reavaliação para fazer esse monitoramento, para uma compreensão melhor, tanto do funcionamento cognitivo, quanto da questão das características de TEA. Uma coisa também que eu sempre tenho dúvida e eu busco, né? É assim, quando o medicamento ele é usado para tal coisa, vamos, atenção, e aí na superdotação existem coisas que é do funcionamento. A medicação não vai alterar aquilo, né? E como que é isso, doutor? No sentido, desculpa, fiz a pergunta. Não, mas pode fazer. Como que é isso? Porque, assim, às vezes, por exemplo, tem a intensidade, tem a profundidade, e aí a desatenção, ela não vem da questão ali do TDAH, por exemplo, ela vem da hiperatividade cerebral da criança. Então, ela não vai ter atenção, mesmo que você tá com medicamento. Eu costumo falar isso, até quando eu tô com os alunos, assim, a queixa dos pais sempre é falta de atenção. Sim, Quando tem um problema, a queixa sempre é falta de atenção. E o diagnóstico, poucas vezes, é TDAH, sim. Paula sabe. Então, a queixa sempre é falta de atenção, mas para chegar num TDAH, nem sempre vai ser isso. Porque os diagnósticos diferenciais são inúmeros. Então, ansiedade, depressão, questões escolares. Então, criança que está passando por bullying na escola, situações de violência, conflitos, né? A gente está agora no maio laranja, Laranja. que é a questão da conscientização dos abusos, Sim. dos bullying. Então, tudo isso são questões que geram desatenção, né? Tanto em crianças típicas quanto crianças atípicas vão piorar a situação de abuso. Transtornos até de tireoide, ferro, falta de vitamina. Então, assim, É uma tem um investigação, monte né, de doutor? coisas que vai dar falta de atenção. Entendi. E daí, falando do ponto de vista da sua pergunta, né? Questão, quando a gente vê uma criança com altas habilidades, a gente vai ver qual é aquela comorbidade, às vezes, que tem, né? Então, a gente vai ver, eles têm uma predisposição maior para ansiedade. Então, às vezes, a falta de atenção é ansiedade. Porque a gente fica desatento quando a gente Sim. está ansioso. Pô, você tá no trabalho, mas você tá pensando já no amanhã, porque não sei o que vai acontecer, não sei o que, não sei o que. Então a gente não fica prestando atenção no agora, você tá desatento. Então, às vezes, a falta de atenção é a ansiedade. Sim. E os pais estão ali já achando que pode ser TDAH, autismo, uma outra coisa. E chegam lá pra você e falam, doutor, acho que meu filho tem TDAH, acho que meu filho tem autismo. É meio que assim. E daí, se você já cai ali, por exemplo, para ansiedade, se eu dou remédio de TDAH, Não vai. aí ele Vai piora piorar, a ansiedade. Exatamente. É isso que eu queria. Exatamente. Desse Entendeu? ponto que eu queria Então, chegar. por isso que e o que é difícil, você não tem um exame, né? É. Não é um exame que vai entrar na máquina e vai sair. E vai o que sair tem. lá. Por isso que é importante entrar na vida da criança, saber tudo que está acontecendo. E essa é difícil. Então, depressão também, né? O contexto familiar. Às vezes é isso muito, né? Que a gente estava falando antes. TDAH, mudou de escola, sumiu o TDAH. Engraçado, né? Mudou a escola, mudou de turma, mudou de horário. O ambiente também favorece. Cadê o muitas TDAH, coisas, né? Doutor, e chama muita atenção o que você disse. Até uma tireoide desregulada, por exemplo, até isso pode dar desatenção? Pode. Então, assim, a investigação, ela
né? Alguns tipos de epilepsia, epilepsia de ausência. Exatamente. Então, são várias coisas que podem dar falta de atenção, né? Tanto que na avaliação neuropsicológica, logo que encerra a avaliação, eu sempre explico, olha, a avaliação, ela é uma avaliação de funcionamento. É fundamental um protocolo. Eu aprendi isso lá 12, 13 anos atrás, quando eu fiz a neuropsicologia, que é um protocolo. Por isso que precisa dar continuidade. Eu sempre peço, ou retorna, porque o médico já pediu, eu até falo, olha, é importante retornar com o médico que solicitou para continuidade, aí em relação ao diagnóstico. E caso tenha, a busca foi direta, olha, é fundamental e necessário a continuidade, porque existe um protocolo. Existem vários outros fatores que podem ser responsáveis por algumas alterações cognitivas. Essa questão da ansiedade é muito comum. É claro que a gente sabe que alguns casos de TDAH acaba tendo também a ansiedade, acaba potencializando aí a alteração. E por isso que precisa olhar não só para o TDAH, mas também olhar para a ansiedade. E por isso que é muito comum o encaminhamento aí para os especialistas médicos para a continuidade aí do processo de diagnóstico. Sim. É por isso que a gente fala que é tão importante esse trabalho em conjunto, né? Exatamente, é Neuropsicóloga muito. com o neuropediatra, a psicopedagoga, porque daí vai cuidar e ajustar na escola. Esse trabalho em conjunto, eu acho que faz toda a diferença na vida da criança, né? Com certeza, porque às vezes o que a gente vê num dia, às vezes não vê no outro, e a criança vai mudando, né? E às vezes São a criança diversos num dia ela olhares, conta né? uma coisa, no outro você fala assim, "Gente, mas não estava acontecendo Não é a isso mesma. e não tá mais", e falou pra mim uma coisa, pra outra pessoa fala outra, então a gente precisa ter E esse criança diálogo, é assim, né? né? Exatamente, Até ela muda tosse, muito. tá tossindo, vai ao médico, de repente não tosse Não tosse mais, acabou a tosse. Tanto que na avaliação neuropsicológica, eu, pelo menos, eu fico bastante tempo, quando eu tenho qualquer algo para investigar, essa observação criteriosa, cuidadosa de mudança de comportamento, acontece muito durante o processo de avaliação. E às vezes a gente até entende a ansiedade da família, ou até de quem está pedindo a investigação, e eu até explico para a família, poxa, vai mudar a vida, né, da criança. Então eu tenho muito cuidado, que assim, como profissional eu termino um laudo, mas não é só isso. Vai muito mais, como eu disse, são vidas, vai mudar a vida da criança e da família. E essa questão de mudar o comportamento, aconteceu isso, e aí eu tento investigar o que aconteceu. Eu peço para a família até que eles me informem caso a criança faça uso de medicação durante o processo de avaliação. Sim. Porque se tomou algum tipo de medicação, ou se está com resfriado, ou se aconteceu algum problema em casa, eu até brinco com a família, falo, olha, a partir de agora pega o meu pessoal, me manda áudio, porque nós estamos juntos dentro de um processo de avaliação. Porque o meu objetivo é investigar, e eu não vou conseguir fazer isso num processo tão rápido como a expectativa, porque assim, a gente costuma dizer, olha, a avaliação neuropsicológica ela é umas 10 sessões. Nossa, você falou 10, a gente já tá, olha, você vai sair daqui com, de fato, com a compreensão do funcionamento da sua criança para que você busque o caminho adequado. Não queira O tempo, pressa, né? Por favor. existe aí um tempo que a gente olha, a média, mas cada caso é único. Tanto que não existe um protocolo na neuropsicologia que assim, você vai aplicar. Não, é o neuropsicólogo que vai decidindo, escolhendo quais são os instrumentos. E ora você inicia com o objetivo e de repente você amplia. Como a neurodivergências, a gente precisa, uma esbarra uma característica na outra, então eu até brinco, acho que eu até comentei, né? Eu vou com a pá e até descobrir ali o que realmente existe ali, para um entendimento adequado e para que a família, a criança, tenha o tratamento que de fato ela precisa. E a gente não pode esquecer que as crianças, elas são seres humanos. E às vezes as pessoas Infância, esquecem, e infância. tem questões que é do desenvolvimento E que, infantil. assim, nós adultos, tem dia, não é? Se a gente for fazer um teste, tem dia que a gente tá legal, tem dia que a gente não tá legal, tem dia que a gente tá super animado, tem dia... Bate ansiedade. Imagina, a criança é a mesma coisa. Ela não é igual todos os dias. Então, por que a gente vai esperar que todos os dias ela seja igual? Exatamente. Eu acho que a criança é até mais, né? Eu acho que as pessoas esquecem de quando a gente era criança. A gente sente mais, Tudo é muito tudo é intenso, mais. A gente ainda não regulou as O emoções grande exemplo é ainda. o dia da prova, né? A criança é uma todos os dias na escola, chega no dia da prova, trava, não consegue fazer nada. E se você não conhece aquela criança, se você pensa que não e sabe, aí, quando né? a criança já é muito mais intensa. E aí, quando você pensa uma criança com superdotação,
Você mais coloca isso a intensidade ali, ó, Exatamente. gigante. Muito Não dá pra maior. você esperar. Muito mais intenso, né? Que E, legal. e o que você falou é super importante, né? Se tem alguém que tá fazendo uma avaliação receita de bolo, É. você tem que desconfiar. Exatamente. Porque o negócio tem que ser personalizado, Exatamente. né? O tratamento, a avaliação, né? Até os recursos pedagógicos. Sim. É igual você falou, tem que pegar o hiperfoco daquele paciente, daquele aluno e fazer o. Ah, ele gosta lá do Relâmpago McQueen, Sim. gosta lá da Frozen. Você tem que pegar o texto da Frozen pra ele ler, fazer um cartaz da Frozen, blá, 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 porque você vai usar o Sim. hiperfoco como seu Em meio favor de. do aprendizado, né? É aquilo, né? O rótulo, né? A gente tem que tirar isso. O TDAH, autista, superdotado, existem rótulos, mas a gente não pode falar sobre isso. A gente tem que falar sobre a criança, né? O nome daquela criança, a história daquela criança, e a partir daí, é o que a Paula falou, né? A partir daquele funcionamento é que eu vou trabalhar. Então, assim, tem diversos duplos excepcionais, né? Eu atendo ali no consultório vários duplos excepcionais, superdotados. Cada um que entra se manifesta essa superdotação, essa dupla excepcionalidade diferente. Então, tem um duplo excepcional autista com superdotação, é de uma forma. O outro tem o mesmo diagnóstico ali, a mesma identificação, é totalmente diferente, porque ele vem com Exatamente. a história familiar, tudo que ele carrega, é uma história, né? Exatamente. O meio que Tem ele até uma vive, personalidade. tudo, cada Ele é um, um né? indivíduo. Isso. Exatamente. Gente, o papo tá muito bom, mas Ah, temos que acabar. Já. Já. Doutor, obrigada. Imagina. A gente sempre aprende muito com vocês e que delícia de papo. Eu Obrigada. também. Aprendo muito com vocês. Que todos os pais, as famílias entendam o quanto é importante esse trabalho em conjunto, o quanto é importante ir ao neuropediatra, fazer o diagnóstico com a neuropsicóloga, cara, não dá pra colocar numa caixinha e não dá pra ir lá e falar, é isso, acabou e não quero ver mais ninguém, né? Esse trabalho em conjunto com essas duplas excepcionalidades, triplas excepcionalidades ou só excepcionalidade, isso é muito importante, sim, né? verdade. A gente se vê no próximo capítulo. Um beijo, fiquem com a gente, compartilha quem você conhece, quem tem famílias com crianças com superdotação, porque a gente tá aqui pra tirar todas as dúvidas e pra trazer cada vez mais informações, tá bom? Um beijo, até a próxima, gente. Tchau. Tchau. Tchau.